Ganhar dinheiro com a internet pode parecer um sonho meio distante, né? Só que o que a maioria das pessoas não fala é que às vezes você não precisa ter uma ideia genial ou de milhões de views. Você só precisa de um motivo forte bastante para começar. No meu caso, era amor. Mas também era boleto. Então, antes de eu te contar a história de como eu comecei a ganhar dinheiro com a internet, deixa eu me apresentar, pra você não simplesmente achar que eu tô sentando na janelinha. Então, oi, eu sou a Ana e eu comecei a criar conteúdo pra mim e pra alguns clientes faz mais ou menos uns 3 anos. E foi justamente a criação de conteúdo que me permitiu pagar o meu casamento e hoje viver basicamente disso. Só que eu crio conteúdo lá no Instagram faz uns 3 anos. Aqui no YouTube é uma coisa completamente nova. Então, se você quer aprender a criar conteúdo para transformar a internet numa fonte de renda real, sem cair nas armadilhas que a maioria das pessoas cai, inclusive eu caí, já se inscreve no canal e ativa o sininho porque eu tô comprometida a fazer esse bagulho aqui funcionar. Se você procurar agora no Google como começar a ganhar dinheiro com a internet hoje, vai aparecer uma lista muito bonita. Tráfego pago, copywriting, afiliado, venda de infoproduto. E a gente até tentou entender um pouco desses mundos quando a gente foi começar na internet. Mas nenhum fazia tanto sentido pra gente naquele momento. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico por que algumas profissões não são tão legais de se começar. Eu vou deixar ele aqui em algum lugar. Se você ainda não assistiu ele, para você assistir e depois voltar aqui para entender como a gente começou e o que você precisa fazer para começar também. Quando a gente começou a trabalhar com internet, foi porque a gente queria juntar dinheiro para casar. A gente era novo, tinha 18 e 19 anos, mas desde que a gente começou a namorar, a gente já tinha o propósito de que a gente ia casar. Em algum momento isso ia acontecer e a gente queria que isso acontecesse o mais rápido possível. Só que na época a gente fazia faculdade em período integral. Então eu acordava às 5 horas da manhã para conseguir pegar o ônibus para ir para a faculdade e chegava em casa 8 horas da noite. O Júnior, meu marido, hoje, ele fazia faculdade também em outra cidade, a 300 quilômetros de distância. Então era uma realidade bem complicada pra gente conseguir ter um emprego de CLT, conseguir fazer uma grana e ir juntando durante o período da faculdade. E foi aí que a gente teve duas opções. Ou a gente esperava esse período passar, esperava lá os 5 anos, esperava mais 5 pra daí a gente conseguir um emprego, pra daí conseguir juntar dinheiro. Então, mais ou menos uns 10 anos a gente precisava esperar pra conseguir se juntar esse dinheiro. Ou a gente ia atrás de conseguir fazer uma renda sem precisar depender necessariamente de um CLT, de um emprego fixo. Foi aí que a gente começou a ver formas que a gente podia juntar essa grana. E a gente fez algumas coisas diferentes que não tem a ver com a internet, então a gente começou vendendo bolinho de pote, depois o Junior fez algumas entregas de lanche, só que, obviamente, isso não dava tanto dinheiro assim. E foi aí que a gente começou a pegar outras coisinhas pra fazer. Então, nesse mesmo período, a gente pegou pra fazer alguns conteúdos, uns cardápios, algumas artes, assim, pra justamente esse amigo nosso, que era dono dessa hamburgueria, e a gente viu justamente o fluxo daquele lugar aumentar. E a gente começou a oferecer esse serviço para outras pessoas. Tinha um outro amigo nosso que ele tinha uma doceria, então a gente começou a desenvolver justamente artes gráficas, a gente começou a vender isso, só que também não dava tanta grana assim, até porque eu não era tão boa desenvolvendo isso, né? Eu vou confessar aqui uma coisa pra vocês, não era tão boa nessa questão de artes visuais, eu tava começando a fazer tudo pelo Canva, então eu não conseguia cobrar mais caro pelo meu serviço. E nesse meio todo a gente começou a entender um pouco mais de como funcionava a internet. Foi aí que um dia apareceu um anúncio pro Júnior de uma profissão chamada social media, e ele começou a querer entender mais sobre isso. O que era ser social media? Basicamente era um pouco do que a gente já estava fazendo. Foi aí que a gente decidiu, não, a gente vai começar nessa profissão. A gente investiu num curso que na época era o olho da cara. A gente não tinha necessariamente todo esse dinheiro, mas conforme a gente foi prestando pequenos serviços assim para colegas, enfim, a gente foi juntando uma grana, conseguiu pagar esse curso. E aí a gente começou a consumir os conteúdos ali de dentro, mas acho que foi o principal pra gente foi que a gente não esperou consumir o curso inteiro. A gente já queria aplicar, a gente já precisava de grana, né? Até porque a gente já tinha se descapitalizado um pouco por conta da compra do curso. Então a gente decidiu que já ia começar a se aplicar para vagas. Foi aí que surgiu a oportunidade de a gente trabalhar criando conteúdo para uma juíza. E esse foi o nosso primeiro contrato real, assim, que na época a gente conseguiu cobrar um valor muito bom. O nosso primeiro contrato a gente já fechou em R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 1.200, se não me engano.
E assim, pra gente na época foi algo incrível, porque a gente não tinha tanta experiência em si, mas a gente aprendeu muito durante esse processo. E eu lembro que quando a gente fechou esse primeiro contrato, eu morria de medo. Morria de medo dela perceber que a gente era iniciante, morria de medo de fazer alguma coisa errada, de fazer alguma cagada. Nossa, eu ficava assim em estado de e se der tudo errado? Só que a gente foi em frente, a gente entregou, e o melhor é que esse contrato, ele perdurou por quase um ano. Eles gostaram tanto do nosso trabalho que ele durou quase um ano de contrato fechado. Nesse mesmo tempo, a gente conseguiu, inclusive, aumentar o valor. No primeiro contrato, a gente fechou esse valor de 1.200, 1.500. No próximo contrato, a gente já conseguiu cobrar 1.800 e a gente foi conseguindo aumentar esse valor com a entrega também, com a melhora da qualidade da entrega. Então, assim, foi uma experiência incrível. E logo depois surgiu um outro cliente, com uma entrega mais simples, mais pontual, era coisas, uns designs mais específicos, que a gente cobrou R$900 na época. Então, logo no primeiro mês, a gente já conseguiu tirar pelo menos R$2.500 com a internet, prestando o serviço. E dali pra frente a gente não parou mais. Foi indicação atrás de indicação, plataforma atrás de plataforma. E o que antes era 1.500, depois passou a ser 3.000, depois passou a 5.000. E foi aí que a gente entendeu que não era só uma renda extra, era o começo de tudo. E é por isso que hoje eu olho para a profissão de social media e eu acho que essa é uma das melhores profissões para se começar a ganhar dinheiro na internet. Porque hoje tem muita gente com negócio bom, mas que não tem tempo de estar na internet, de estar produzindo conteúdo. E hoje precisa, cada vez mais, é necessário que esses negócios, que essas empresas estejam na internet. Além disso, existe um pequeno negócio, uma pequena empresa, o comércio local, algum conhecido que é empreendedor, que tem algum negócio, e a gente já consegue começar a prestar serviço para essas pessoas, seja para pegar a experiência logo no começo, ou cobrando um valorzinho menor, e depois ir aumentando, mas a gente já tem um leque de possibilidades para começar, se a gente começa como social media, muito maior do que outras profissões, por exemplo. E além disso, dá para você começar com o que você tem. Se hoje você tem um computador, seja um celular, às vezes não tem nem computador, mas um celular na mão, você já consegue começar a trabalhar como social media. Porque no celular você consegue fazer edição, no celular você consegue escrever roteiro, no celular você consegue se organizar, você consegue organizar o calendário de conteúdo. Então, assim, é a profissão mais democrática para se começar na internet, porque qualquer um consegue começar com o que tem hoje e consegue já atingir e buscar clientes. Os nossos primeiros R$5.000 com a internet não veio de sorte, veio de esforço, de estudo e principalmente de buscar e aceitar cliente sem saber absolutamente tudo. E no próximo vídeo eu posso te mostrar justamente o que a gente entregava, como que a gente cobrava e como começar com o cliente do zero. Se você quer esse vídeo, comenta aqui embaixo que eu já vou preparar todo esse material. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, foi um pouquinho da nossa história, como que a gente começou como social media, como a gente começou a ganhar dinheiro na internet. Eu espero que esse vídeo tenha te aberto um pouquinho da visão do que é trabalhar com a internet, que não precisa ser golpe, tu não precisa vender produto, não precisa ser afiliado, você pode começar a prestar um serviço sério, um serviço honesto e, para além disso, consegue começar a ganhar dinheiro com consistência, prestando um serviço. Espero que ele tenha te ajudado e que a nossa história tenha te inspirado um pouquinho. Um beijo e até o próximo vídeo.